Só como resumo, né? Os irmãos resolvem a questão, né, sobre a guarda da lei. Os gentios não estão mais obrigados a guardar a lei, nunca tiveram, né? E não é agora, apesar que alguns estavam insistindo com isso. Mas depois de ouvirem o Espírito Santo, os apóstolos, o testemunho de Pedro, os feitos de Deus através de Paulo e Barnabé, os irmãos então entenderam que os gentios não tinham que guardar a lei de Moisés. E ninguém é justificado pela lei de Moisés. Então os apóstolos e outros irmãos são enviados às igrejas para levar essa carta confortando e consolando os irmãos. Então Paulo e Barnabé seguem para uma região, levando, né, aquela carta, consolando e confortando os irmãos. Barnabé e Marcos vão para a região de Chipre, né, também levando aquela carta, consolando e confortando os irmãos. E Paulo queria entrar na Ásia, mas o Espírito o impede. Depois ele queria entrar em Troade, também o Espírito Santo o impede, né? De ir lá, perdão, ele queria entrar na Ásia e o Espírito Santo impediu. Depois ele queria ir para Bitínia, Bitínia, e o Espírito Santo também o impediu. Aí em Troade, vai ser uma igreja que vai nos dar o exemplo da ceia no primeiro dia da semana, mas não agora, mas nós temos como exemplo a igreja de Troade. E aí então Paulo vai para a região da Europa, Macedônia. Era uma cidade da Grécia e as cidades ali principais, Filipos, ele prega a palavra de Deus no encontro de mulheres à beira de um rio. Deus abre o coração da Lídia, Lídia converte e toda a sua casa é batizada. E aí ele expulsa um demônio, né, de uma jovem que dava lucro financeiro para os seus donos, e eles inventam mentiras. Paulo e Silas é açoitado, preso, mas eles, em vez de reclamar e resmungar, ele louva a Deus, e daí começa o processo de Deus para trazer a casa do carcereiro para o reino de Deus, né? E nós vimos que o carcereiro leva Paulo à sua casa e cuida dele, e ele prega a palavra, e todos da casa do carcereiro é convertida, é batizada. Depois eles voltam, comem juntos, e Paulo volta para a prisão. E aí ele agora, depois que os procuradores pedem perdão, Paulo vai aos irmãos e consola os irmãos, e depois sai da cidade de Filipos, né? Em Atos capítulo 17, nós vamos ver uma igreja sendo plantada de uma forma bem estratégica na cidade de Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Está vendo? Paulo sempre fazendo ponte. Lá em Filipos, ele foi a um lugar onde havia uma reunião de mulheres de oração. E ele conseguiu fazer uma ponte ali, né? E agora uma colônia judaica, uma sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Quais Escrituras? A lei de Moisés, os profetas, os salmos, né? As Escrituras. Então, você percebe que Paulo está sempre buscando contato com pessoas que, num certo sentido, temem e amam a Deus. E lá está arrazoando. Ele deve ter citado Isaías. Alguém sabe quantas vezes o Velho Testamento é citado no Novo Testamento?
mais de 250 vezes é citado para sustentar o que eles estão pregando. E eu acho engraçado como as igrejas de hoje, de modo geral, salvo exceção, tá? Anula completamente o Velho Testamento, como se nós não estamos sujeitos aos princípios, aos mandamentos, no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas. Mudou o mandamento? Não, é o mesmo mandamento. Nós não estamos sujeitos à lei, no sentido de guardar as obras da lei para sermos justificados, porque Jesus é o fim da lei e o início da graça, né? Então, Paulo arrasou com ele as Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Nós podemos pensar em várias passagens do Velho Testamento que Paulo usou aqui, né? Talvez Isaías 53, talvez ele usou Isaías 53, eu não sei, porque não fala. Mas Isaías 53 mostra que o Cristo, servo do Senhor, teria que ser moído, esmagado, ferido, né? Rejeitado, morto. Então, ele usou várias escrituras. Então, Paulo, ele cria essa ponte onde pessoas estão buscando a Deus, e hoje parece que nós vemos essas pessoas como inimigas. Onde existem pessoas buscando a Deus, nós devemos estar lá. Nas igrejas católicas, batistas, metodistas, evangélicas, devíamos estar lá, servindo, amando, ensinando, arrazoando acerca das Escrituras, não opinião, acerca das Escrituras. Vamos conversar sobre a Bíblia. Vamos bater um papo sobre as Escrituras. E você vai ver muitas pessoas convertendo. Como Paulo. Paulo ia aonde? Nos judeus. E em qualquer lugar onde havia pessoas buscando a Deus, Paulo ia. Daqui a pouco você vai ver ele em Atenas. Então, verso 4, o Evangelho causa uma transformação na vida das pessoas. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Eu não sei se você sabe que havia o judeu, havia o prosélito que convertia ao judaísmo e seguia todas as tradições judaicas, e havia o piedoso. Ele achava que temendo a Deus e obedecendo às leis morais de Deus, estava bom. Mas ele não tinha que circuncidar, guardar sábado, então eram piedosos, os piedosos. Eles temiam a Deus como Cornélio, mas não guardava sábados ou dias de festas, lua nova, essas coisas, né? Por isso que eram piedosos. E muitas mulheres distintas, olha. Então, as mulheres eram distintas, sem voz na sociedade daquela época, ou eram distintas com voz? Distintas e com voz. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha o que eles fazem. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasão, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Irmãos, sempre que seu trabalho se tornar visível aos olhos dos homens, você vai ser alvo de inveja, de maus tratos. Nunca esqueça disso. E quando acontecer, não desanime. Continue fazendo o seu trabalho. Continue fazendo a sua obra. Continue glorificando a Deus. Não pense que será um mar de rosa. Eu estou nesse serviço há 40 anos. E eu não tive nenhum ano de paz na minha vida.
E cada ano que passa, as coisas pioram. Então, vocês não estão aqui aprendendo apenas Bíblia, mas como lidar com as mais adversas situações, porque está na Bíblia como agir. Eles estão sendo atacados porque eles eram maus? Não, porque eles eram bons. Pessoas vão reclamar de você da forma que você gasta o seu dinheiro. Eles vão achar que você deve usar o seu dinheiro assim, 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 assado. E você diz, não, eu vou usar com essa pessoa. Ah, mas ele não merece, essa pessoa não está aqui na igreja, essa pessoa... E daí? O dinheiro é meu? Eu trabalhei? Eu suei? Porque eu sou bom e o seu coração é mau? Eu vou dar para essa pessoa. O que você tem com isso? Hein? O que você tem com isso? Ah, muito bem. Essa é a resposta que eu espero ouvir. Eu nada. Mas eu falei no Enoque, e um dos pregadores lá, mas falando de uma forma positiva, usando uma frase negativa, mas falando de uma forma... Ele falou, mas isso me escandaliza. Mas o que ele estava querendo dizer de uma forma positiva é que a igreja tem que causar esses escândalos para que o mundo possa perceber a igreja. E que eu falei, você lembra, Anísio? Você lembra o que eu falei lá? Você estava lá. Não? Deixa eu refrescar a sua memória. Eu falei que quando eles me permitem fazer a coleta e divulgar a coleta, falar na hora da coleta, eu falo basicamente duas coisas. Se vocês não confiam na nossa administração, não deposite seu dinheiro na coleta. Número 2, se você não quer que seu dinheiro vá para pessoas injustas e más, não deposite seu dinheiro na coleta. Porque vai. E não é porque nós não sabemos que aquela pessoa é injusta. Porque o nosso Deus manda o seu sol sobre bons e maus, sua chuva sobre bons e maus. E nós temos que usar tudo que temos para os bons e os maus, para que eles conheçam o amor de Deus. Aí, um grande servo do Senhor, né? Ele é doutorado, mestrado, traduziu o Evangelho de Marcos do grego para o português. Vocês vão fazer frente a ele, vocês vão traduzir o Evangelho de João. Puxa, primeiro as cartas, que é mais fácil, depois o Evangelho. Ele falou, mas isso me escandaliza. Mas no sentido, a igreja tem que causar escândalo para... Imagine as pessoas vendo, puxa, aquela igreja ama tantas pessoas que ela não faz distinção entre bons e maus, ela ajuda. Não é que ela quer que o mal permaneça na maldade ou que a pessoa use o dinheiro com coisas erradas. Não é isso. Você acha que Deus, quando manda o sol dele sobre os maus, é para que os maus continuem na maldade? Não. Para que eles reconheçam que é um Deus bom no céu. Né? Então, mas pessoas não vão gostar disso. Pessoas vão tirar a sua coleta da igreja. Tudo bem? Quem é que sustenta essa igreja? Ponto. Ponto. E os que tiram, depois resolve com Deus, né? Não tem nada com isso. Não é que nós somos negligentes, irresponsáveis, mas às vezes você vai ter que dizer, tudo bem, você está todo errado, agiu mal com as suas finanças, mas nós vamos te ajudar. Mas corrija aqui, evite isso, faça assim. Entende? Sim. É. Sim. É a destruição. Sim. Sim.
Deus é bom, né? Então, por isso que eu estou falando, vai ter oposição quando você decide fazer o que Deus manda, né? Mas tudo bem, nós já sabemos que é assim que a música toca. Você faz o bem, pessoas más, invejosas vão se levantar contra você. É assim que a música toca. Então, você já sabe, não vai assustar. Só, olha o que eles dizem, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jasão hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, tudo mentira, afirmando ser Jesus outro rei. De fato, Jesus é outro rei, não é rei como César, ele é o rei do César. César lhe deve obediência e foi julgado pelo rei dos reis, que é Jesus, né? O nosso rei do universo, as nações estão lhe sujeitas, toda autoridade lhe estão sujeitas. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas. E por que estão agitados? Por causa dessa fala. Porque César estabelecia a Pax Romana, era o imposto que era cobrado, que os irmãos falou ontem. Então, quem não aceitava era morto. Então, isso agitou a cidade de Tessalônica. A multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, apesar de ser injusto, né, o julgamento deles com Jasão teve que pagar uma fiança. Era injusto, mas ele pagou. Porque não era isso que... Eles não estavam dizendo que Jesus era um rei político, como César. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava falando de um reino eterno, espiritual, não deste mundo. Mas eles usaram as falas fora de contexto, e aí a cidade ficou muito preocupada. Por quê? Roma ia mandar as tropas, ou uma centúria, ou uma legião, para abafar a revolta lá em Tessalônica. Mas não era isso que eles estavam pregando, né? E Paulo teve que sair da cidade de Tessalônica em seguida. Então, só 3 semanas. Mas ele falou com pessoas que temiam a Deus. Então, quando você fala com pessoas que temem a Deus e elas obedecem, você não precisa gastar tanto tempo quanto uma pessoa que não sabe nada de Deus. Se a pessoa já sabe, né, você convence pela palavra que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o que ela tem que fazer para ser salva. É rápido, porque ela já teme a Deus, ela já ora, ela já lê a Bíblia, ela frequenta a igreja, mas não entende tudo. Então você ensina o que falta e pronto. Mas tem pessoas que não sabem nada, aí você tem que começar do beabá mesmo, até que ela desenvolva. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, todas cidades da Macedônia, né, região da Europa. E ali chegado, dirigiram-se de novo aonde? A sinagoga dos judeus, né? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando quais escrituras que estavam examinando? A lei de Moisés, os profetas, os salmos, os escritos, né? Vamos ver se o que você está falando é verdade. Então era a Bíblia que eles tinham. As únicas cartas do Novo Testamento que temos até agora é Tiago, Gálatas e aquela breve carta dos apóstolos e presbíteros às igrejas. Só. Em termos de cartas, né? Documentos.
Mas tinha toda a verdade? Tinha, através dos apóstolos, né? Mas em termos de carta. Aí, como os de Bereia recebeu a palavra? Com avidez. Me ensina mais. Me fale mais. Está vendo? Eles queriam a palavra de Deus, além de examinar. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então você acha que aquelas mulheres gregas de alta posição, homens piedosos, não exerceram influência na igreja? Exerceram, para o bem, né? Elas tinham influência no mundo, então o que elas fizeram? Usaram aquela influência para trazer mais e mais pessoas para o reino de Deus. Como as mulheres, né, que serviam Jesus. Então, irmãs, exerça influência positiva, né, sobre os irmãos, irmãs, sobre a igreja, sobre a sua comunidade, né? A única coisa que o Senhor pede é que quando houver a reunião regular da igreja, os que presidem, que são os presbíteros, devem presidir, auxiliado pelos diáconos, evangelistas, mestres, né, da palavra. Só isso. Né? Deus não confiou esse dom, né, para uma irmã presidir a assembleia, mas aos anciãos da igreja. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, eles sabiam ou não? Sabiam. Essa é a coisa mais triste da religião. As pessoas sabem o que é certo, mas preferem as suas tradições. Elas sabem a verdade, mas preferem as suas tradições. Do que simplesmente falar, minha tradição está errada, vou seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso, então vou fazer. Então eles ficaram sabendo, né? Então foram lá para excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, Paulo, por ser o apóstolo e provavelmente aquele que estava presidindo o ensinamento, Silas e Timóteo estavam auxiliando, ajudando. Então, Silas e Timóteo não era visível, né, dos judeus, mas Paulo era. Está vendo? Então, manda Paulo embora e o Timóteo e o Silas ficaram lá na cidade de Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Então, Paulo agora está na capital da Macedônia, né? Atenas. E regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então, os irmãos levam Paulo para Atenas. Um ambiente totalmente diferente do qual Paulo já estava acostumado, sempre indo para a sinagoga dos judeus, anunciando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então os irmãos falaram, você vai para Atenas agora. Aí Paulo vai. E aí Paulo dá uma ordem, né? Um pedido. Fala para Timóteo e Silas vir ter comigo o mais breve possível. Até o grande apóstolo Paulo precisava de irmãos ao seu lado para ajudá-lo. E você vai ver isso aqui. Enquanto Paulo esperava em Atenas, então, olha, às vezes nós temos que esperar os irmãos chegar. Então Paulo está lá esperando, mas o espírito dele, ele era revoltadinho, né? Aqui, ó, o seu espírito se revoltava
em face da idolatria dominante na cidade. Então, nós já vimos várias reações de Paulo, né? Talvez por causa da sua personalidade. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo anula a personalidade do homem. Não anula, não. Paulo está muito revoltado com o que ele está vendo na cidade de Atenas. Por isso, dissertava na sinagoga entre judeus e os gentios piedosos. Ali havia agora uma mistura, né, de judeus e gentios. Também na praça, então um ambiente bem hostil, porque ali todo mundo podia ver, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então você tem aqui duas linhas de pensamentos gregos que influenciavam a cidade. Os epicureus estão dizendo, o que importa é que você seja feliz. Não importa o que você faça com o seu corpo, desde que você seja feliz, está valendo. O que mudou, irmãos? Nada. E os estoicos? Não. Deus, nós estamos sob um corpo amaldiçoado e nós temos que matar esse corpo, né? Então pararam de comer certas comidas, pararam de proibiu até o casamento, porque no casamento há prazer entre o casal, não é só tribulação, mas há momentos de alegria, de felicidade. Então, dois grupos, um votava a favor do prazer, o outro proíbe tudo, nada de prazer. Os dois estão errados, mas os dois grupos estão até hoje nas igrejas. Tem igreja que proíbe você fazer tudo. Você não pode nada. E tem igreja que, você pode fazer tudo, não importa. Você já está na graça e nunca mais vai cair da graça, então não importa o que você faça. Claro que você cai da graça. Se você guarda a lei, você cai da graça de Deus. Paulo falou aos Gálatas isso. Então eram grupos dos gregos defendendo posições bem antagônicas, né, uma à outra, mas basicamente isso. Por isso que a falsa religião é contraditória. A única religião que não se contradiz é Jesus Cristo. Todas as outras falsas têm contradição. Né? Mas nós temos estoicos entre nós. Né? Eu não sei, tem um desenho na televisão, né? Eu não sei quem é que faz o personagem, mas céus, terra. Quem é? Alguém lembra desse desenho? Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Né? Puxa, não aconteceu nada de bom hoje na sua vida? Não, tudo ruim. Mas você comeu quantas refeições? 3. Isso não é bom? Não, o feijão estava salgado. Não tinha feijão. E o outro grupo realmente é o que o mundo ocidental está seguindo hoje em dia. Né? O que importa é você ser feliz. Mesmo que você ultrapasse os limites. Né? Você sendo feliz, o que importa? Então, esses dois grupos, basicamente, nada mudou de lá para cá. E aí, eles vão dizer o seguinte, como ele vai chamar Paulo? Puxa, chamou Paulo de uma coisa muito feia. Não gosto deles, não. O que quer dizer esse tagarela? Aí, chamou Paulo de tagarela. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, Jesus é um Deus para eles, a ressurreição é outro Deus, né? E para outro, não, é um tagarela, sem nenhum respeito, né? Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, que seria o lugar onde eles faziam os discursos. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas?
posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Eles nunca tinham ouvido isso, né? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles ficavam falando sobre o que Paulo estava pregando e qual era a reação das pessoas. Então, nós queremos saber, fale para a gente. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, olha o respeito de Paulo com essas pessoas, que pregava prazer de um lado, negação de outro. E além da idolatria reinante, e mesmo ele, na sua alma, revoltado, ele se controla e ele diz, em tudo, olha, em tudo, vos vejo acentuadamente religiosos. Puxa, ele começa com tanto respeito. Eu vejo irmãos atacando grupos religiosos de uma forma tão desrespeitosa, em vez de falar, mas em amor, em humildade, em tremor e tremor, né? Então, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, né? Nós podemos usar isso para falar aos católicos. Eu sei que vocês têm um dia para todos os santos, porque talvez você tenha esquecido de algum. E aí, se ele vier reclamar, você fala, tem um dia que é para todo mundo. Nós não esquecemos de você. Então, esse santo que você não conhece, eu vos anuncio. Jesus que ressuscitou dos mortos, que não está mais preso numa cruz, que é o Senhor dos céus e da terra, inclusive da sua mãe Maria, que foi uma grande serva de Deus. Mas as pessoas vão atacando as pessoas, vendo elas como inimigas, em vez de vê-las como pessoas que precisam da graça de Deus. Como pessoas que precisam de um pouquinho da sua paciência e tolerância para que elas conheçam o Evangelho de Cristo. Não é agredindo as pessoas que vamos conquistá-las, mas servindo-as, amando-as, elogiando aquilo que é elogiável entre eles, como Paulo. Eu observei, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês não conhecem, é Ele que eu anuncio. E aí continua, né? Já que não eram... ele estava falando mais para idólatras do que judeus tementes a Deus, então ele não vai citar a Escritura. Não há necessidade. Eles não conhecem Moisés, eles não conhecem os profetas. Então, por que citá-los? Não há justificativa. Então, ele vai falar o que eles conhecem. Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Então, ele usou a poesia dos gregos para falar sobre Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos... Os poetas estão dizendo disso.
pois dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, ou pedra, ou trabalhos pela arte e imaginação do homem. Isto é arte, é uma imaginação humana. Você pode ser mais dócil quando vai abordar pessoas que têm problema com a idolatria. Você pode dizer, isso é uma arte, né? Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos. Como Deus acreditou Jesus diante de todos? Mediante sinais, milagres que ele realizava entre o povo. E também ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros, provavelmente os epicureus, que achavam que o fim da vida é o prazer e depois disso não existe mais nada. Você pode ver as pessoas que se entregam aos prazeres desse mundo, eles acreditam que a vida é só aqui. Aí eles se entregam a toda sorte de prazeres. Não importa se é lícito ou ilícito. Eles se entregam, né, a toda sorte de prazer. E aí, então, provavelmente os epicureus, né? A essa altura, eles falam, vamos te ouvir em outra hora, né? Aí Paulo falou, tá bom. E Paulo não ficou lá insistindo, irmãos, com quem não queria. Isso é um princípio. Se você está estudando a Bíblia com alguém, compartilhando, e você pede para ela ler a Bíblia, ela não lê, você pede para ela orar, ela não ora, você pede ela para frequentar a igreja, ela não frequenta, você pede ela para ler um texto e ela não lê de novo. E olha, quando você estiver disposta realmente a estudar, a gente volta. Mas eu vejo que você não tem interesse. Porque todas as vezes que eu te peço para ler alguma coisa, você não lê. Seja honesto. Talvez a pessoa vai dizer, realmente eu não tenho tido interesse, mas eu quero a partir de hoje. Então tá bom. Aí, continua. Se a pessoa não quer, tá bom. Tem quantos bilhões na Terra para você evangelizar? 3 bilhões e meio? Então, quando falou com Paulo, não, vamos te ouvir em outra ocasião, falo, beleza, tchau, vamos embora, vida segue. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, que era o aeropagista, o responsável, uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Então, qual foi o sucesso missionário do apóstolo Paulo em Atenas, em relação a outros lugares? Bem pequeno, né? Mas converteu aqueles que estavam destinados para a vida. Ou era aeropagista, o Dionísio e Dâmaris. E alguns outros, mas muitos não creram. Por que não creram? Porque estava acostumado com ou o prazer ou com aquela visão cinzenta da vida, né? Que tudo é ruim, nada presta. Mas esses creram. Mas você pode seguir o exemplo de Paulo, né? Se é alguém que conhece a Bíblia, você pode arrazoar com ele as Escrituras. Se é alguém que não conhece a Bíblia, você pode usar a criação, você pode usar um escrito que a pessoa tem acesso, que fala sobre Deus, e você vai mudando de estratégia, mas você não quer perder ninguém. Pois tem que conhecer bem as Escrituras, mas também conhecer bem a cultura da pessoa que você está ensinando. Porque você pode usar alguma coisa da cultura dela para apontar o caminho. Então Paulo vai sair de Atenas e
vai chegar na cidade de Corinto. Aí nosso tempo esgotou, então vamos parar aqui. E vamos só fazer essas frases de grego, porque são 11h30, né? Tá bom? Então, não temos que ficar preso a um sistema. Nós temos que estar ligados ao Espírito. E se eu estou ligado ao Espírito Santo, eu conheço bem as Escrituras, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei onde estão as passagens, eu sei por que aquela história, por que aconteceu o que aconteceu, e eu vou usando essas coisas para falar com as pessoas, né? Agora, se a pessoa conhece a Bíblia, mas tem uma divergência bem antagônica ao que está realmente escrito, então eu vou ter que abrir a Bíblia e arrazoar com ela, e conversar com ela, né, para que ela fique com a verdade. E se as pessoas aceitarem, então vamos encaminhá-las, né, para o Senhor. Se não, tá bom, vamos para outro lugar, né? Aí chegamos em Corinto, Paulo vai ficar 1 ano e meio lá, mas a gente vê isso na quarta-feira, se o Senhor permitir. Tá bom?